A pergunta de Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou, é a mais importante dos evangelhos porque ela concentra em si o coração de toda a fé cristã. Tudo nos evangelhos, milagres, parábolas, confrontos, cruz e ressurreição, converge para essa pergunta e depende da resposta dada a ela. Podemos compreender isso em alguns níveis fundamentais. Primeiro, porque ela desloca a fé do ouvir dizer para o compromisso pessoal. Jesus não pergunta primeiro o que o povo pensa, mas termina perguntando: e vocês? Essa pergunta elimina a neutralidade. Não é possível responder com estatísticas, tradições ou opiniões alheias. Nos evangelhos, muitos admiram e poucos se convertem. Essa pergunta separa curiosos de discípulos, simpatizantes de seguidores, fé herdada de fé assumida. A fé cristã começa quando alguém deixa de repetir respostas prontas e se posiciona diante de Cristo. 2. Porque dela depende a correta compreensão de tudo que Jesus faz. Sem responder corretamente essa pergunta, Jesus pode ser admirado e ainda assim mal compreendido. Se Jesus é apenas um profeta, seus milagres são curiosidades. Se Jesus é apenas um mestre, seus ensinos são conselhos. Se Jesus é apenas um reformador, sua morte é um fracasso. Mas, quando ele é confessado como Cristo, então os milagres são sinais. Os ensinos são autoridade. A cruz é redenção. E a ressurreição é vitória. A identidade de Jesus interpreta seus atos. 3. Porque ela define o tipo de relacionamento que alguém terá com Jesus. Jesus não busca apenas ser conhecido, mas ser reconhecido. A resposta a esta pergunta define se Jesus será uma referência distante, um exemplo inspirador ou Senhor da vida. Nos evangelhos, todos que erraram nessa resposta tentaram usar Jesus, moldar Jesus ou abandonar Jesus quando ele contrariou suas expectativas. Confessar corretamente quem ele é muda obediência, prioridade e esperança. 4. Porque ela revela que a verdadeira fé nasce da revelação e não da opinião. Em Mateus, Jesus afirma a Pedro: não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai. A pergunta mostra que a identidade de Jesus não é descoberta apenas pela inteligência, mas recebida pela revelação de Deus. E isso protege a fé do modismo, do sentimentalismo e do reducionismo moral. A fé cristã não nasce de consenso cultural, mas de encontro com a verdade revelada. 5. Porque ela antecipa a cruz e redefine o Messias. Imediatamente após essa pergunta, Jesus começa a falar do sofrimento, da cruz e da morte. Ou seja, confessar Jesus como o Cristo, como o Messias, não é apenas exaltá-lo, é aceitá-lo como o Messias que sofre. Sem essa pergunta, a cruz seria escândalo. Com essa pergunta, a cruz se torna caminho de salvação. 6. Porque ela continua sendo a pergunta decisiva hoje. Os títulos mudaram, mas o problema é o mesmo. Hoje, Jesus é chamado de grande líder espiritual, revolucionário ético, terapeuta da alma, símbolo de amor, um homem mais iluminado e mais evoluído que já existiu, o grande psicólogo, o grande filósofo, mas a pergunta permanece: quem você diz que ele é? E essa resposta molda a fé, define o discipulado e orienta a eternidade. Essa é a pergunta mais importante dos evangelhos, porque ela não pede informação, ela pede confissão. Não busca curiosidade, exige rendição. Não aceita respostas terceirizadas. Tem que ser uma resposta pessoal. Em última instância, os evangelhos não existem para informar sobre Jesus, mas para levar o leitor a responder a Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta não encerra um debate, ela inaugura uma vida, um novo relacionamento com Jesus.